Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, eu quero deixar uma palavra vinda do coração de Deus para você nesse momento. Eu estou no prosseguimento da mensagem do estudo, o caminho da oração, mas eu ainda não vou dar prosseguimento, Não acabei ainda o estudo, mas hoje eu não vou dar prosseguimento nele ainda. Por quê? Deus, ele colocou uma palavra no meu coração, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, diante de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nós devemos tomar cuidado com os mensageiros de Jezabel. Você ficando até o fim, você vai entender o que o Espírito de Deus ele quer passar a você através dessa palavra. Então, gostaria que você ficasse até o fim, Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, Ajude o Evangelho a ser pregado, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é bom e venha encaminhar ele para mais pessoas, Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é, compartilhe, tá bom? Ajude o Evangelho a ser pregado. Vamos cumprir Marcos 16:15, tá bom? Por que eu falei para você sobre os mensageiros de Jezabel? Quem foi Jezabel? Jezabel foi a esposa de Acabe, que era rei de Israel, E ele se casou com a Jezabel, que foi uma mulher idólatra, Foi uma mulher que cultuava deuses estranhos, Uma pessoa que vivia na prostituição, Era uma mulher cruel, era uma pessoa que não obedecia à palavra de Deus. Era uma mulher que ela dominava sobre o seu marido, Acabe. E Jezabel ela era totalmente cruel. Ela mandou matar um homem chamado Nabote, simplesmente porque ele se recusou a vender a sua vinha para o seu marido Acabe, Ela foi capaz de mandar matar este homem por causa disso. E outras maldades mais que ela cometeu. Mas aqui, por que eu estou falando para você dos mensageiros de Jezabel? Quero falar para você do profeta Elias, Elias ele foi um grande profeta, ele foi um grande homem de Deus, Que Deus usou tremendamente a vida dele para fazer prosperar, a vida de uma viúva na cidade de Sarepta. Deus usou tremendamente ele para ressuscitar o filho dessa viúva que depois havia falecido. Deus usou do profeta Elias para desafiar os profetas de Baal, E Deus, através de Elias, fez fogo cair do céu e consumiu aquele holocausto diante do altar, diante dos profetas de Baal, Então, Elias foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. O currículo dele era o currículo de uma pessoa de Deus. Só que agora o Elias ele estava diante de uma ameaça, Por causa desse acontecido com os profetas de Baal, o que aconteceu? O Acabe, que estava presente nesse evento, ele contou para sua esposa Jezabel, tudo que o Elias havia feito, todas as maravilhas que Deus havia
operado por intermédio da mão de Elias. Só que o Acabe também falou que o Elias havia mandado matar os profetas de Baal. Foi aonde que Jezabel se enfureceu, né? A Jezabel, ela ficou furiosa com aquela notícia. E o que aconteceu? Ela mandou mensageiros a dizer ao profeta Elias que da mesma forma que ele havia feito com os seus profetas, ela iria fazer com ele, né? Ou seja, o Elias agora ele estava diante de uma ameaça de morte, né? Ele estava diante de alguém que estava ameaçando ele de morte. E qual que foi a atitude do profeta Elias diante dessa situação? Em vez de o profeta Elias ele enfrentar essa mulher, ele enfrentar essa situação, o que aconteceu? Ele fugiu, né? Ele fugiu. O Elias ele acabou entrando em depressão por causa dessa ameaça. E olha que eu estou falando de um grande homem de Deus, hein? Olha que eu estou falando para você de um profeta, hein? De alguém que foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Mas o Elias agora ele está diante de uma ameaça. E o Elias ele deixou aquilo entrar no seu coração, ao ponto dele querer fugir para salvar a sua vida. E a Bíblia diz que o Elias ele foi capaz até de pedir a morte, né? Por causa daquela ameaça, né? Por causa daquela situação. Está lá, 1 Reis capítulo 19, versículo 3. No versículo 2 fala, né, que a Jezabel havia mandado os seus mensageiros a dizer o Elias, né, ameaçar o Elias de morte. Aí no versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, 1 Reis 19, 3, diz assim: E vendo então aquilo, Elias se levantou e fugiu para escapar com vida, né? Se você quiser continuar lendo depois, você vai ver que o Elias ele entrou dentro de uma caverna, né? Lá na frente, ele deitou debaixo de uma árvore, ele orou a Deus pedindo a morte, falou: Deus, para mim já basta, para mim já chega, pois eu sou o único que ficou, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. O Elias ele ficou numa situação depressiva, angustiada. O que eu quero que você entenda, meu querido amigo, minha querida amiga que vai ouvir essa mensagem? Hoje não é diferente. Os mensageiros de Jezabel estão aí. Como assim você fala? Para você ver tantas coisas que nós temos ouvido hoje, né? Na televisão, no jornal, no rádio, na internet. Pessoas estão falando que o Brasil vai acontecer isso, que o Brasil vai acontecer aquilo, que a igreja vai fechar, que a igreja vai acabar, que porque o fulano de tal ganhou a eleição, agora a igreja vai sofrer, a igreja vai padecer. E infelizmente existem cristãos aí que estão ouvindo essas palavras e estão se deixando levar por essas ameaças. Estão entrando na mesma situação que o profeta Elias entrou. Tem crentes aí que estão desesperados, tem crentes aí que estão com medo, tem crentes aí que estão apavorados, pensando consigo mesmo: e agora? O que será do Brasil? E agora? O que vai acontecer daqui para frente? Meu amigo e minha amiga, você não deve ficar dando ouvido a essas ameaças, porque é tudo mensageiro de Jezabel. Os mensageiros de Jezabel estão aí na televisão, no rádio, na internet, tentando colocar medo na sua vida,
tentando colocar medo no seu coração, tentando fazer você ficar encurralada diante das coisas que nós estamos vivendo. Então você não deve dar ouvidos. É aquilo que eu falei no outro vídeo que eu gravei, falando que Deus está no controle. O que tiver que acontecer, meu amigo e minha amiga, eu já falei isso no outro vídeo, vou continuar falando. O que tiver que acontecer, vai acontecer por permissão de Deus. Se a igreja tiver que ser perseguida, ela vai ser perseguida, independentemente de quem seja o governador ou quem deixa de ser. Se for para acontecer, Deus vai permitir acontecer. A palavra dele tem que se cumprir e a realidade é essa. Nós estamos vivendo os últimos tempos, Jesus está voltando. Mas o que eu quero que você entenda é que você não deve se levar em conta pelas ameaças que você ouve. Porque o que mais as pessoas querem, a televisão quer, os jornais querem, que você venha ficar apavorado, com medo, que você venha ficar, vamos assim dizer, a palavra certa é qual? É encurralado, né? Diante de tudo que está acontecendo. Não, porque agora no Brasil vai ter fome. Não, porque agora no Brasil vai ter isso. Não, porque agora no Brasil vai ter aquilo outro. Não, porque não sei o que lá. Lembra da pandemia? A pandemia, ela não foi diferente, né? Quantas ameaças que nós ouvimos. Falsos profetas que falaram que a comida ia acabar. Falsos profetas falando que as pessoas iriam saquear o supermercado. Falsos profetas que falaram que o Brasil iria viver 3 dias de escuridão. Falsos profetas que falaram que o Brasil iria ter um caos tremendo. Falsos profetas que falaram que nós tínhamos que estocar alimentos porque iria faltar. Você vê tantas coisas que nós ouvimos quando teve a pandemia, né? Mas eu te pergunto, você que é de Deus, Deus não cuidou de você? Você que é de Deus, Deus não zelou pela sua vida? Deus não te guardou? E eu te falo uma coisa, Deus vai continuar guardando. Independentemente do que deixa de acontecer ou vai acontecer, Deus vai continuar guardando o seu povo. Lembra na época da pandemia, que você assistia na televisão, um monte de caixão de pessoas mortas, de pessoas que morreram por causa do Covid. E é claro, né, a gente não pode negar que muitas pessoas morreram, sim. Mas quantos crentes, pessoas ficaram apavoradas diante disso? Quantas pessoas que na época da pandemia, o que matou ela não foi o Covid, mas foi a depressão, foi o desespero. A pessoa entrou em tanta depressão que ela mesma tirou a própria vida. Por causa do quê? Por causa do sensacionalismo que os jornais colocam. Por causa do sensacionalismo que a televisão impõe. Que os jornais, a imprensa impõe. Né? E muitas pessoas começaram a dar ouvidos às ameaças. Aí teve pessoas que ela não foi nem, eu repito, não foi nem o Covid que matou ela, mas foi a depressão, porque a pessoa entrou em desespero, entrou em pânico, né? E falaram até que a igreja iria fechar, que a igreja não poderia abrir, mas a igreja abriu. Então, meu amigo e minha amiga, não dê ouvidos aos mensageiros de Jezabel. Para de ficar ouvindo certas coisas. Para de ficar absorvendo certas coisas. Nem tudo que você ouve você deve acreditar. A única palavra que você deve acreditar piamente é a palavra de quem? De Deus. Essa é infalível. Então, não dê ouvidos aos mensageiros de Jezabel. Aí o que aconteceu? Deus, ele falou com o profeta Elias, né?
O Elias ele se deitou debaixo de uma árvore e Deus mandou o seu anjo levar pão e água ali. Na primeira vez que ele comeu e bebeu, a Bíblia diz que ele deitou de novo, né? Mas na segunda vez ele se levantou e se fortaleceu e continuou sua caminhada. Está lá, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, diz assim, ó. Então Elias comeu e bebeu, e com a força daquela comida se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Então, o Elias ele se levantou, ele saiu daquela situação. Meu amigo e minha amiga, que eu quero que você entenda, o anjo do Senhor também tem levado pão e água a você. Quem que é o anjo do Senhor? São os pregadores, são os mensageiros, a qual, para a glória de Deus, eu sou um deles, que estou falando com você nesse momento. O que eu estou te trazendo aqui é o pão e a água. O que é o pão e a água aqui? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água da vida. A palavra de Deus é o pão da vida. Então que você venha ouvir essa palavra e venha se fortalecer também. Venha se levantar também. Se você está nessa mesma situação que o Elias esteve, talvez até em depressão, talvez até pensando em tirar a sua própria vida, diante de tudo que você tem ouvido na televisão, no rádio, na internet, meu amigo e minha amiga, se levanta, coma desse pão, beba dessa água, escute o que o anjo de Deus está falando com você nesse momento. Levante-se, continue a sua caminhada, mas não pare diante das ameaças de Jezabel. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.